Olá, que Deus abençoe você. Eu gostaria de começar nossa meditação de hoje lendo 2 versículos para vocês. E o primeiro se encontra lá em Filipenses 4:6. Mas antes disso, vamos inclinar nossa fronte e orar a Deus. Pai de amor que estás nos céus, gostaria de te convidar, Senhor, que tu venha com o teu Espírito Santo acompanhar-nos durante essa meditação, esse momento em que nós vamos estudar um pouquinho mais sobre ti. Ser com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Filipenses 4:6 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Que lindo, né? Que mensagem poderosa. E depois a outra parte está em 1 Pedro 5, versículo 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só que mensagem maravilhosa. Então, 1 Pedro 5:7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus, ele cuida de nós. E ele pede que a gente traga até ele todas as nossas ansiedades, nossas preocupações. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos confiado no Senhor? Será que nós temos confiado na sua maravilhosa benevolência? Sabem, o estresse, a ansiedade e a depressão, eles caminham juntos, na maioria das vezes. E esse trio que costuma atuar junto, ele causa um grande estrago na vida das pessoas. Muitas pessoas sofrem de ansiedade. Então, acho que esse é o momento oportuno da gente falar alguma coisa sobre isso, né? Tentar entender um pouco mais e tentar ajudar um pouquinho mais. Você é uma pessoa ansiosa? Eu, mais ou menos, não muito, mas tem algumas coisas que nos levam, algumas situações da vida que nos levam a ter um pouco mais de ansiedade. A preocupação com o futuro, a preocupação com o dinheiro, a preocupação com os filhos. E tudo isso acaba gerando estresse, ansiedade e possivelmente, na sequência, a depressão. Mas a ansiedade vamos entender um pouquinho mais, a ansiedade é um sentimento, vamos dizer, uma emoção natural. É natural nossa. Todos nós temos, um momento ou outro, ansiedade. Todos nós sentimos ansiedade em algum momento, todos. Mas algumas pessoas têm uma relação de sofrimento com a ansiedade. Ou seja, aí ela passa de ser aquela coisa natural em nós e começa a ser uma coisa preocupante. No centro de toda ansiedade encontra-se um medo. Se você está ansioso com alguma coisa, é porque você está com um medo de alguma coisa, concordam? Então, se você costuma andar ansioso, você precisa identificar que medo está no centro da tua ansiedade, porque a minha ansiedade, ela pode ser diferente da tua. Qual que é teu medo? Medo de desagradar, medo de não dar conta de alguma coisa, medo de falhar, medo de morrer, medo de não ter dinheiro para pagar tuas contas, medo de não casar, medo de não ter filhos. Bem, o foco da ansiedade é diferente para cada pessoa. Sabem por quê? Porque nós somos únicos, nós somos seres únicos, nós somos seres criados à imagem de Deus, mas perfeito cada um nas nossas imperfeições. E assim como nós somos perfeitos, a nossa ansiedade é diferente para cada pessoa. Mas a ansiedade, assim como todas as nossas demais emoções e sofrimentos, ela é produzida pela forma como a nossa mente lê a realidade. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. É como se a nossa mente ela agigantasse a situação. É como se nós víssemos a realidade é uma maneira e com a nossa ansiedade a gente vê uma coisa muito maior. Então, as pessoas que sofrem com ansiedade, elas costumam perceber um perigo em situações em que outras pessoas não percebem.
E aí, como eu disse antes, agigantam a situação, né? Então, existem pessoas que têm um medo absurdo de sair de casa, porque acham que pode sair de atravessar a rua, que pode ser atropelada. Não que não exista esse perigo, mas ela faz disso como se fosse uma coisa que vai acontecer. E acaba criando situações de vulnerabilidade, de perigo, vamos dizer. E elas são parecem que elas são mais vulneráveis do que as outras pessoas, porque elas vêm de uma ótica diferente, tudo muito maior, tudo muito mais intenso. Então, essa combinação perigo e vulnerabilidade faz com que as situações comuns do dia a dia possam se tornar verdadeiros pesadelos para muita gente. Você já teve algum pesadelo? É horrível, né? É muito ruim, é muito triste. Então, é assim que uma pessoa que tem ansiedade vive, como se ela vivesse em um pesadelo. Se nós formos lá em Lucas 12, verso 29, diz assim, Lucas 12, 29 diz assim: Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Jesus, ele disse também, não andeis ansiosos. Ele convidou os seus ouvintes a uma reflexão racional. Olhai as aves do céu. Lá em Lucas 12, 24, diz assim, observai as aves dos céus, ou os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, e não dispensa em celeiro, não tem celeiro para guardar aqueles mantimentos. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valei vós que as aves. Não que as aves não tenham valor, mas nós, como seres humanos, temos um valor diferente. E Deus se preocupa até mesmo pelos insetos, até mesmo pelas aves do céu, quanto mais por nós. Então, nós, sempre em Lucas 12, no verso 27, diz assim, observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mais uma prova que Deus, ele se preocupa com nós. Deus, ele está atento a cada problema que nós temos. As nossas ansiedades, por menor que elas possam parecer, as nossas preocupações. Nós temos só que fazer uma coisa, confiar, vir até Ele, entregar realmente os nossos problemas a Ele. Esse, sabem, é um método dos mais eficazes para vencer a ansiedade, o exercício da razão. Então, como que nós vamos poder fazer isso? A gente tem que, como Jesus disse, fazer uma reflexão racional. Ou seja, lógico que existe o perigo de eu sair e ser atropelada. Mas se eu tomar os devidos cuidados, existe uma possibilidade muito pequena de acontecer isso. Então, quando eu faço esse raciocínio lógico, racional, eu vejo que, na realidade, eu não tenho tantos motivos assim para mim estar ansiosa. Concordam? Nós, quando estamos sobre a ação da ansiedade, a nossa mente, ela fica dominada pela emoção. E os nossos pensamentos são modelados de acordo com aquilo que nós sentimos. Ou seja, se eu estou ansiosa, o meu cérebro vai receber essa ansiedade. E ele vai perceber que eu estou ansiosa. E ele vai perceber que eu tenho um medo. E qual que é o meu medo naquele momento? Então, com o medo e com aquela ansiedade, o meu cérebro ele vai te mandar uma perspectiva muito maior da realidade, daquele problema. Então, como resultado, nós vemos as coisas por uma perspectiva que só faz a nossa ansiedade aumentar. Mas quando nós evocamos o uso da faculdade mental, chamada razão, raciocínio, através de algum tipo de exercício racional, nós retiramos a ansiedade. Olha só que simples. Retiramos toda a ansiedade. E o controle que ela exercia sobre nós, a gente acaba pegando esse controle e a gente acaba assumindo a rédea dos nossos pensamentos, podendo assim modificar o nosso estado emocional. É
tão fácil falar, né? Sabe? Quando a gente tá falando sobre isso, nossa, parece tão fácil. Ah, não, tudo bem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar racionalmente e imaginar, ou seja, ver realmente a realidade como é e não ouvir os meus pensamentos. Mas é tão difícil fazer isso. Mas existe essa fórmula, mas existe outra fórmula também. Pedir a Deus, vir até Ele, entregar cada momento da nossa vida, cada momento do nosso dia nas mãos dEle, colocar-nos diante dEle, de joelhos, humilhando-nos. E assim eu tenho certeza que essa tua ansiedade, a minha ansiedade, vão passar. A gente vai ter o pleno controle dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Como eu falei anteriormente, a ansiedade ela é produzida pela forma como a mente lê a realidade. Então, por isso, a outra forma de vencer a ansiedade é educar a mente de cada um de nós, a nossa mente, a realizar leituras mais saudáveis da nossa realidade. Algumas situações em que nós fazemos leituras incorretas da realidade são as situações sociais. É muito fácil julgar mal o que se passa na mente das pessoas. E assim, uma série de dificuldades para si e para os outros. Porque se eu faço uma má leitura da minha realidade, eu passo aquilo que o meu cérebro processou. Então, a forma como nós lidamos conosco, com nossas imperfeições, as nossas limitações, ela também pode causar um adoecimento psíquico. E até mesmo coisas comuns do dia a dia, como acnes na pele, podem nos levar a um sofrimento capaz de adoecer a nossa mente. Sabe, quando um adolescente, principalmente as meninas, mas os rapazes também, quando começa a ficar com o rostinho, sabe, cheio de espinhas, de repente nem é tanto, só que a mente dele agiganta de tal forma que aquele adolescente, ele passa a ter dificuldades para ele sair de casa, que ele passa a ter dificuldades para enfrentar ou para afrontar os outros amigos. E o que acontece? Na maioria das vezes, esse adolescente, esse jovem, ele se fecha em si mesmo. E aí, ele não expressando as suas emoções, ele vai acabando ficando com estresse. Lembra que eu te falei? Que eu falei que a gente caminha, esse trio, ele caminha junto, que é o estresse, a ansiedade e a depressão. Então, nós temos que ter muito cuidado para a gente não adoecer a nossa mente, para a gente cuidar da nossa mente, sabe? A primeira coisa que a gente tem que fazer, além desses exercícios, é aceitar o conselho divino. Porque Deus disse, não andeis ansiosos. E se você tem enfrentado dificuldades para vencer a ansiedade, apegue-se a Deus. Busque ajuda profissional se for o caso. Procure um psicólogo. Se for o caso, um psiquiatra. Não deixe que esse problema que tenha adoecido a sociedade vença você. Sabe, tem uma história que eu gostaria de falar para vocês também. A Laura é uma menininha de 5 anos. E quando ela tinha essa idade, o pai dela abandonou a família. Abandonou ela, abandonou a mãe dela por uma mulher muito mais jovem. E ela sofreu bastante com aquilo, mas a mãe dela sofreu muito mais. E a mãe dela, ela não tinha com quem deixar a Laura. A Laura tinha só 5 aninhos, então ela deixou a Laura, deixava sempre a Laura numa creche. E a Laura, ela cresceu com aquele medo de que ia faltar, alguém ia pegar o quartinho dela, alguém ia pegar a caminha dela, que ela vivia preocupada com o dia de amanhã. E a mãe dela, com aquele ritmo frenético de 2 trabalhos que ela tinha para poder manter a Laura e manter-se a si mesma, estresse, ansiedade e depressão, porque ela vivia reclamando da vida, vivia reclamando que
que não estava bem, vivia reclamando que faltava dinheiro, que ia faltar dinheiro, vivia ansiosa. A mãe da Laura adoeceu e adoeceu gravemente. A Laura tinha 7 aninhos quando a mãe dela faleceu. E a Laura se sentiu mais uma vez abandonada. O pai dela nunca mais tinha voltado. Ela foi adotada por uma tia e foi viver longe de onde ela morava. E ela cresceu sem o apoio do pai, sem o carinho da mãe, sem o aconchego do colo da mãe. A Laura não podia pensar no futuro. Ela ficava aterrorizada, ansiosa, somente de pensar no futuro. Será que você está vivendo uma situação assim? De repente você não viveu, ou não perdeu um pai, ou não perdeu uma mãe, mas você perdeu, de repente, o teu emprego, ou de repente você perdeu um ente querido, uma amiga, ou de repente você perdeu a casa, ou quem sabe você perdeu, ou você não perdeu nada, você simplesmente perdeu a confiança em si mesma, porque estamos vivendo um momento muito particular da nossa história, né? É triste, mas não deixe que a ansiedade vença, não deixe que o estresse te leve a ter ansiedade e que a ansiedade te leve a ter uma depressão. Confie em Deus. Eu vou ler com vocês novamente o que diz lá em Lucas 12, a partir do 24, diz assim: observai os corvos ou as aves, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? A gente não pode aumentar a nossa vida. Os nossos dias são aqueles que são. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansioso pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer destes. Meus queridos, Deus tem um plano para cada um de nós. Vamos apegar-nos mais a Ele, vamos entregar nossa vida realmente a Ele. E eu tenho certeza que Ele vai passar todos os problemas, Ele vai deixar para lá. Ele vai te ajudar a ser menos ansioso. Que Deus os abençoe e que dê coragem para cada dia, cada manhã, a gente possa buscar a Deus. Vamos inclinar nossa fronte e vamos orar, falar com Deus. Pai de amor que estás nos céus, nós estamos aqui nesse momento, Senhor, primeiramente para agradecer pela vida, pela saúde e pela paz. Te agradecemos também, Senhor, porque a Tua promessa é que nós temos que confiar em Ti, que não devemos estar ansiosos. Ajude-nos, Senhor, a confiarmos em Ti e entregar todos os nossos problemas em Tuas mãos. Se com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem nesse momento, e que eles possam ter a certeza que Tu realmente se importa mesmo com as aves, com os lírios do campo. Nós temos a certeza que nós somos muito preciosos para Ti, Senhor. É por isso que Tu viestes morrer por nós. Que o Senhor possa estar abençoando de sobremaneira cada uma das pessoas aqui. Eu entrego cada um nos Teus braços de amor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.